Amados, é um prazer estarmos aqui. Quero agradecer de antemão o convite do pastor Almir e da igreja para podermos estar aqui nesta ocasião tão especial. O inimigo, ele está sempre perturbando as nossas vidas. Na verdade, quase que há 2 semanas atrás, pastor, quase que eu liguei para o irmão dizendo que não podia. Aconteceu um acidente comigo que eu fiquei realmente com dificuldade, mas graças a Deus, Deus está na direção. Porque senão, os irmãos teriam outra pessoa aqui nesta hora. Eu agradeço a Deus porque podemos estar aqui. Agradeço pela vida de cada pessoa aqui presente, por aqueles que estão também nas redes sociais, acompanhando essa programação. No domingo passado eu estava lá nas redes sociais, acompanhando o culto dos irmãos. Me beneficiei através da palavra que foi pregada ali, do pastor Almir. Nós louvamos a Deus por aquela ocasião tão especial. Mas eu quero ler, nós temos um tema, não sei se já foi falado aqui, nós temos um tema para o nosso retiro, temos um hino oficial e temos uma divisa. Então, eu gostaria de dizer que o tema é Deus cuida de você. Eu vou pregar sobre isso. Eu vou pregar um Deus que cuida de você. Eu quero ler com você neste momento o Salmo 145. Ele é um salmo um tanto longo, mas nós procuraremos agilizar um pouco. Mas é um salmo que realmente é maravilhoso. E Davi, quando escreveu este salmo, ele estava realmente vivendo um momento tão especial. E ele estava revelando aqui a grandeza e o poder desse Deus. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o teu santo nome para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia para conosco. Te agradecemos por estarmos aqui agora, Pai, e queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, que o Senhor seja glorificado
como Davi te glorifica neste salmo. E nós também fazemos este salmo, Senhor, a nossa oração de gratidão, de reconhecimento da tua soberania sobre todas as coisas. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Um Deus que cuida de você. Um Deus que cuida de você. Meus irmãos, existem 3 classes de pessoas neste mundão que está aí. 3 classes de pessoas. Existem os indiferentes, que não se preocupam com nada da vida. Existem os incrédulos, que não acreditam em nada. E existem os religiosos. Não que eles acreditem em tudo, mas que eles prestam a sua religiosidade, porque eles desfrutam de uma religião que podem fazer diferença na sua vida. Então, o que é religião? A palavra religião é uma palavra que vem do latim religare, e ela quer dizer religar o homem a Deus, fazer o homem retornar para Deus. Esse deveria ser o objetivo da religião. Mas, na verdade, muitos contratempos aconteceram nesta caminhada deste mundo, e as pessoas foram alterando essa direção. Hoje, as pessoas prestam cultos às coisas aqui neste mundo mesmo, e esquecem que o nosso Deus, Ele é muito superior a este mundo. Ele está muito além daquilo que nós podemos imaginar. E aquilo que Davi diz aqui neste salmo é justamente a realidade de que o nosso Deus realmente é o Senhor, o Criador, o soberano, sustentador de todas as coisas. Mas o que é religião? Para os materialistas, é o produto do temor que os primitivos habitantes tinham dos fenômenos naturais. É a invenção dos sacerdotes. É fruto da ideia paterna que originou a crença em Deus. Este é o resultado daqueles que realmente não acreditam. São materialistas, só creem na matéria mesmo. Para o filósofo alemão Friedrich Schleiermacher, professor de filosofia da teologia na Universidade de Berlim, religião é o sentimento da absoluta dependência. Para Gilbert Murray, professor australiano, é o que nos põe em relação com as grandes forças universais. Para Spengler, filósofo alemão, religião é inconcebível como certeza, o sobrenatural como fato, a vida como existência no mundo irreal, mas verdadeiro. Então vemos aí o pensamento filosófico, o pensamento de muitos que entendem o que quer dizer a palavra religião e, na verdade, a prática da religiosidade. Portanto, se há religião, há um Deus em sua vida. Eu não sei qual o seu Deus, mas você tem uma religião. Se você tem um Deus, você tem uma religião. Agora, o Deus verdadeiro é o Deus que nós vamos falar para você neste momento. O Deus que cuida de mim e cuida de você. Esse Deus que sustenta este universo, que sustenta a nossa vida. Primeiramente, Ele é um Deus criador. Criou todo este universo. Olha o que Davi diz aí no Salmo 8. O Salmo 8, meus irmãos, é a expressão de uma declaração que Davi está fazendo. E ele realmente mostra o seu poder de conhecer esse Deus, a sua facilidade de ter conhecimento desse Deus e poder realmente trabalhar e viver para a glória do Senhor. E ele diz aí: ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Davi viveu 3.000 anos atrás. E, no entanto, ele realmente expressa a sua firmeza, fazendo uma declaração maravilhosa do poder e da grandeza de Deus. Esse Deus Criador, que o mundo, muitos não acreditam que Deus tenha criado, preferem dar valor a uma ideia, não é, de uma bomba que explodiu e que esta bomba criou todas essas coisas. Isso realmente é inacreditável, mas eles acreditam nisso. Mas Lamarck, um biólogo francês, ele disse: coisa estranha, pensou-se que Deus era a própria natureza, confundiu-se o relógio com o relojoeiro, a obra com seu autor. As leis da natureza não são mais do que a expressão da vontade daquele que as estabeleceu. Essa é a ideia de Lamarck. Charles Darwin, naturalista, geólogo e biólogo britânico, disse: eu nunca fui ateu, nunca neguei a existência de Deus. Na impossibilidade de se conceber que este maravilhoso universo tenha podido nascer por acaso, parece-me ser o principal argumento para a existência de Deus. Lord Kelvin, um físico, matemático e engenheiro britânico, ele disse: o pensamento científico é obrigado a admitir a ideia de Deus. Tudo neste mundo é coordenado por uma força suprema. Platão, filósofo grego e matemático, nasceu em 428 a.C. E ele disse: para se crer em Deus, basta erguer os olhos aos céus. Então, meus amados, meus amigos que nos ouvem, que estão ligados conosco, esse Deus Criador, que muita gente contesta, não crê na existência desse Deus. Ele é o Deus que sustenta este universo. É o Deus que cuida da minha vida. Cuidou da vida de Davi, há 3.000 anos atrás, que Davi pôde expressar toda a sua confiança nesse Deus. E é esse Deus que cuida de nós, o Deus que nos preserva, um Deus que tem estado providenciando tudo para a vitória da nossa vida. Um Deus que providencia tudo, porque Ele é um Deus providencial. O Salmo 145 que nós lemos, versos 13 a 16, ele diz aqui: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. É um Deus providencial. É um Deus maravilhoso. É um Deus que tem providenciado tudo para nós. E a gente vê nos mínimos detalhes da obra da criação de Deus, como que Deus tem agido na face da terra. Quando você olha para um céu escuro, entenebrecido pelas nuvens escuras, você se assusta, porque sabe que vem uma tempestade, e você se atemoriza.
Você fica preocupado. Eu tenho enfrentado algumas tempestades até na estrada. Isso tem causado um certo receio, uma certa dúvida, né? Já enfrentei isso muitas vezes, em todo o meu ministério, nessas viagens que fazendo por esse estado de norte a sul, de leste a oeste, neste estado do Espírito Santo, que nós temos rodado muito. Quando a irmã Vasti minha esposa era secretária da União Feminina Missionária, a gente rodava em todos os locais nesse estado e caminhava, e a gente enfrentava situações às vezes difíceis. E nós tínhamos medo, mas Deus estava presente. Mas acontece que há uma pergunta sobre isso aí. Qual a finalidade das nuvens, das faíscas e dos raios? Você sabia, pensa que isso acontece por acaso? Isso não acontece por acaso. Existe um objetivo, uma finalidade nisso tudo. Olha só, a faísca liberada pelos raios ocasiona a formação de corpos de compostos nitrogenados no ar, os quais, transportados para a terra pela chuva, servem para vicejar as plantas. Calcula-se que a faísca celeste traga para a terra anualmente aproximadamente 100 milhões de toneladas de nitrogênio combinado. É isso que faz a planta ficar verde, viceja as plantas, e tudo se transforma de uma forma gloriosa depois com o desenvolvimento dessa planta. E a nossa alimentação vem daí. Então, não fique com medo das nuvens, não fica com medo dos relâmpagos, não fica com medo das tempestades. Não é verdade? A gente não pode ter medo disso, porque são coisas que vão acontecer sempre. É a providência de Deus. Pensa nisso. Deus está falando, pensa assim. Porque quando acontecia aqueles relâmpagos e trovoadas lá no deserto com o povo de Israel, o povo também tinha medo, a ponto do povo dizer para Moisés: Moisés, nós não vamos nos aproximar desse monte, nós vamos estar distante, vai você lá falar com Deus, deixa a gente aqui. Mas Deus queria falar com o povo, falava através de Moisés, mas falava para aquele povo. Então, meus irmãos, nós não podemos ter medo, que às vezes Deus está falando para nós: olha, eu estou te sustentando, isso é a minha providência, para que a terra produza, e você continue se alimentando, e se alimentando bem, com saúde. Graças a Deus por isso, né, irmãos? As abelhas, quando você olha uma colmeia de abelha, o que você imagina que possa estar acontecendo nessa colmeia de abelha? Essa colmeia, ela é construída pelas abelhas, são elas que fazem essa construção. E se você pegar um aparelho para medir cada poliedro daquele que está ali, você vai ver que todos eles são da mesma medida, sistematicamente. É uma engenharia tão perfeita na construção daquele edifício que aquelas abelhas constroem, que a gente fica realmente maravilhado. Hoje você vai numa construção edificada com todo esmero, mas se você analisar bem os detalhes com profundidade, você vai ver que há alguma diferencinha, não é? E aquilo passa desapercebido ali, mas isso não acontece com as abelhas, que tudo é muito perfeito. Mas quem ensinou isso às abelhas? Foi o acaso? Deus mantém. E o mel que elas trazem nos traz uma saúde muito especial, não é verdade? Aquele mel que as abelhas criam. Agora existe uma outra curiosidade também, que às vezes nós não atentamos para isso, que é a questão da aranha. A aranha, ela faz a sua teia de uma forma tão especial. Às vezes você nem vê aquela teia de aranha. Quando você está na sua casa, às vezes a aranha constrói, te deixa numa situação até desagradável, porque aquela aranha está lá e ninguém está percebendo que existe uma aranha ali, porque aquela teia está quase camuflada. Mas quando você vai chegando perto, você vai ver que existe uma teia de aranha ali. E você tem que limpar, não é?
Você tem que tirar aquela teia ali, porque senão vai ficar mal para você. Mas o que significa essa teia? Essa teia significa a armadilha da aranha. É ali que a sua alimentação chega. Tudo que pousa ali, aquela teia segura. E aqui, aquela aranha então vai se alimentando daquilo ali. E meus irmãos, é algo impressionante. É algo impressionante. Uma aranha que vai se alimentando disso aí. Ela faz a sua própria rede de pescaria. Isso me faz lembrar uma história que li há algum tempo sobre Robert Bruce. Sei que vocês já ouviram essa história deste rei, um rei escocês, e ele estava acossado pelos ingleses numa batalha, sendo perseguido pelo exército inglês. E ele então entrou numa caverna, tentou se esconder naquela caverna e foi. E, de repente, ele olhou para fora da caverna, não tinha chegado ainda os inimigos, e viu uma aranha fazendo uma teia na porta daquela caverna. Fez aquela teia perfeita em poucos minutos. E quando os ingleses chegaram, que tentaram entrar naquela caverna, logo depararam com aquela teia. Então eles disseram, aqui não entrou ninguém, porque tem uma teia de aranha aqui, senão teria destruído essa teia. Então foi uma forma de Robert Bruce entender que aquele momento foi um momento de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, a gente vê como Deus tem trabalhado para mostrar para nós o seu poder, a sua grandeza, a sua preservação para a nossa vida. Mas além de tudo isso que nós acabamos de dizer, além de ser um Deus criador, um Deus providencial, Ele é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de amor. Como é que nós podemos entender esse Deus de amor? Aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Este amor que realmente nós não entendemos. Um amor revelado na cruz do Calvário. Um amor que se manifestou de uma forma tão dramática e tão drástica, mas um amor que nos abençoou, que nos deu a vitória, que nos garante a eternidade. Um amor que se manifesta de uma forma tão visível, através da natureza, que nós acabamos de dizer aí, onde Deus mostra a sua providência em tudo, a criação de tudo, e a providência para a nossa vida, a providência de tudo aquilo que Ele criou para o nosso bem-estar. Ele se manifesta de uma forma visível através da natureza, mas também Ele age em benefício de toda a criação como providência, uma providência que vem ao nosso encontro, para nos resgatar, para nos tirar da perdição eterna, para nos salvar, sendo que nós ainda éramos pecadores, como Paulo escreve. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecador jamais tinha condições de se aproximar de Deus, jamais poderia chegar à presença do Senhor, mas Deus veio ao encontro do homem pecador através de Jesus, veio ao nosso encontro de pessoas pecadoras através de Jesus, e fazendo-nos aproximar dele através do seu perdão. E quando nós buscamos o perdão de Deus, que é o perdão que vem trazer a solução para o nosso pecado, para resolver a situação espiritual que a nossa vida foi contaminada, nós podemos saber que Deus está trabalhando para o nosso bem-estar, para a nossa salvação, para a nossa transformação e para nos dar a grande vitória, nos preparando para a eternidade. Mas também,
um Deus de amor que atua de forma espiritual para alcançar a humanidade. De que forma nós podemos entender que Deus está agindo de uma forma espiritual para alcançar a humanidade? É através da presença do Espírito Santo, da consolação, da orientação dEle, a sua palavra agindo em nossas vidas, transformando, a Deus, aquelas situações que Ele sabe que nós não podemos continuar com aquelas situações que estão nos prejudicando, nos amarrando, nos atrofiando, e a gente precisa se libertar disso. Deus está pronto para nos ajudar, porque Ele é o Senhor, o Deus de amor. E você? De que forma você tem olhado para esse Deus que cuida de você? De que forma você está olhando para este Deus em sua vida? Como você tem o ar para respirar? Você está olhando para esse Deus que te sustenta? É Ele que providencia o oxigênio que nós respiramos e vai mantendo a nossa vida. Então é preciso que você entenda que Deus está cuidando de cada um de nós. Ele cuida de você. Creia nisso. Viva isso. Deixa Deus agir na sua vida. Porque Ele é um Deus maravilhoso. É um Deus que tem demonstrado a sua fidelidade, o seu cuidado, a sua providência em todos os aspectos.